Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que vive em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal, e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Meus amados, o Brasil está em crise. É crise na área política, na área financeira, na área de segurança, da saúde, da educação, crise moral. Meus amados, paro por aqui porque eu quero explicar a palavra de Deus. Se continuasse, usaria todo o meu tempo descrevendo a situação caótica do país das crises, o que todos já conhecemos de cor. O mundo também está em crise, meus amados. Mas nós estamos em Cristo. Nem o mundo, nem os dirigentes do nosso país estão em Jesus. E isso fica claro pelas suas ações. Afinal, estar em crise é estar sem Cristo. E, consequentemente, estar em Cristo é estar sem crise. Como vimos nos trechos que acabamos de ler, não pode existir crise para o povo de Deus. A palavra de Deus nos ensina com muita clareza que nós, que somos de Jesus, não pertencemos a este mundo. Então, essa crise também não nos pertence. Ela pertence ao mundo. Venha o que vier, haja o que houver, nós temos a proteção do Senhor. E não podemos ser abalados pelas inconstâncias do mundo. Quem está sendo afetado pela crise precisa se aproximar mais de Jesus. Pode ser que ele permita sermos fustigados por algum tempo para despertarmos, para nos ligarmos, para o buscarmos com maior intensidade. Afinal, não há quem, tendo integridade no seu coração, que busque a Deus e não o encontre. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Meus amados, luz e trevas não se combinam. Assim como crise e Cristo tampouco. É impossível estar nos dois ao mesmo tempo.
Porque crise é falta de Cristo. E o estar em Cristo gera a falta de crise. É preciso conhecer muito claramente de que lado estamos. Porque se estamos na fé em Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. Nos alimenta até mesmo com maná do céu ou pelos corvos. Mas se estamos na crise, provavelmente falta Cristo em nós. Não existe crise em Jesus. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus amados, estar em Cristo significa viver pela graça, pela fé em Jesus. E Ele mesmo nos ensinou que a fé remove montanhas. Então, resulta impossível que alguém, vivendo dessa forma, esteja em crise. Meus irmãos, não se deixem contaminar pelas murmurações de gemidos do mundo. A crise pode chegar até o teu vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o de cima, de baixo, o da frente e o de trás. Mas não chegará a ti. Isso é promessa de Deus, válida somente para os fiéis e que creem no seu nome. Você crê, meu irmão? Você está em Cristo? Então fique tranquilo. Faça a tua parte, o teu melhor. E descanse e veja a mão de Deus operando na tua vida. Confie, porque Ele nunca falha. Livro de Salmos, capítulo 91, versículo 2, a palavra diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus nos ensinou a buscarmos sempre o reino de Deus, desse Deus glorioso, que conhece já de antemão as nossas necessidades. E Ele com prazer irá suprir-nos com o seu amor e com a sua graça em tudo o que precisarmos. Lucas 12, versículo 22, diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas,
Por que estás ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que maravilha, meus amados. Glórias a Deus. Meu amado, violência, bala perdida, isso é coisa para as pessoas do mundo, para os infiéis. Deus te conservará em vida, para que cumpras com a tua missão. Você tem um chamado? Então abraça essa causa. Siga adiante. Não te impressiones com o que ocorra ao teu redor. Deus está no controle de tudo, e principalmente da tua vida. Ele te guarda, te protege e te conduz em meio a todas as turbulências do mundo. Tenha os teus olhos postos em Jesus e veja a mão dele operando nas tuas causas, te livrando e conduzindo sempre em triunfo. Ou você não sabe que é o Senhor quem dirige os teus passos? Jeremias 10, 23, a palavra de Deus diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Glórias a Deus. Meus amados, Deus criou vasos para honra e vasos para desonra. E quanto a nós, vasos para honra, Deus não nos criou para vivermos em crise. Deus nos criou no ato de extremo amor, para o louvor da honra da sua glória, e para que pudéssemos desfrutar do melhor desta terra, bastando, para tanto, guardarmos obediência aos seus mandamentos. Se você está vivendo em crise, meu irmão, saia do mundo, volte para Cristo. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus amados, quem pode nos separar do amor de Cristo? Crise? Impossível, meus irmãos. E se Cristo nos ama, Ele nos guarda e nos protege. Se a tua vida está na mão de Jesus, ela está no melhor lugar que existe, meu irmão. Porque é através dele, da fé nele, que nós somos mais que vencedores. Crise é para os derrotados, não é para nós. Nós podemos ver a crise, mas não podemos senti-la, porque ela certamente não chegará a nós. Mantenhamos firme a fé e não vacilemos, porque Deus não vacila em guardar e proteger a todos quanto Ele ama. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 8, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à morte
Todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, se Deus nos ama todo o tempo, a nós que por Ele fomos escolhidos, então não existe tempo ruim para nós. Não existe crise. Não existe força do mal capaz de nos alcançar, porque estamos debaixo das asas de Cristo, nas palmas das mãos de Jesus. Aflições momentâneas são parte integrante da vida, meu amado. E nós não estamos isentos delas. Mas tudo passa. Passam os problemas, as aflições, as tempestades. Mas o único que não passa são as palavras, as promessas e o amor de Jesus por nós. Querem ver? Marcos 13:31 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Depois, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, Jesus venceu o mundo e nós, que nele cremos, vencemos também juntamente com ele. Nada pode nos abalar. Nada pode modificar o que ele estabeleceu. Ninguém consegue roubar as nossas vitórias. Deixemos o mundo murmurar e reclamar da crise. Não entremos nessa. Apenas oremos por eles. Nós somos mais que vencedores. Vencemos a crise e vencemos o mundo. Glórias a Deus. Meus amados, usemos mais a nossa fé em Jesus. Creiamos ainda mais nas suas palavras, nas suas promessas e na sua graça. Porque o nosso Deus é um Deus que não falha. Quando algo não dá certo, meus amados, o problema com certeza está em nós e não nele. Falemos menos em crise e mais em Cristo. Porque esse nome espanta qualquer tipo de problema. Quando falamos no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, esse nome tem grande poder. E isso é bom para as nossas vidas e soa agradável para o Senhor. Retire, irmãos, a crise das vossas vidas, coloquem em Cristo e vejam a diferença. E fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.